Olá, eu sou a Fabiane Gama e eu sou professora no Departamento de Antropologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Brasil. Eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês um projeto que a gente desenvolve no Núcleo de Antropologia Visual, chamado Resgate de Memórias, que é voltado para a população diretamente atingida pelas enchentes de maio de 2024, que assolaram o estado do Rio Grande do Sul. O nosso projeto iniciou de forma muito emergencial, em junho do ano passado, quando, em meio ao evento que ficou conhecido como a maior catástrofe climática já experimentada, percebemos que, dentre os principais relatos de sofrimento, estavam aqueles relacionados à perda de bens materiais de grande valor simbólico, em especial as fotografias. Decidimos, então, nos organizar e mobilizar uma rede de especialistas para ajudar. Nós, do Núcleo de Antropologia Visual, estamos acostumadas a trabalhar com fotografias e vídeos sobre memória, mas não tínhamos uma expertise nas áreas de conservação, restauração ou mesmo em laboratório fotográfico. O nosso grupo é um núcleo essencialmente digital. Mas quando as águas começaram a baixar, percebemos que tinha algo que podíamos fazer para auxiliar e que, com a nossa escuta ativa e a nossa capacidade de promover diálogos e tradições culturais, podíamos adaptar conhecimentos de áreas muito especializadas, que estavam voltadas para o resgate de bens sediados em instituições como museus e arquivos públicos, para auxiliar a população mais vulnerável. E foi assim que iniciamos o nosso trabalho. Naquele primeiro momento, não tínhamos um espaço para fazer as limpezas dos álbuns e imaginávamos que atenderíamos um grupo muito restrito de famílias que estavam no abrigo num abrigo no qual a gente realizava oficinas, né? Mas o card que elaboramos para essas famílias e os voluntários que estavam auxiliando elas a limparem as suas casas logo viralizou e em menos de 24 horas recebemos mais de 500 pedidos de ajuda, chegando a mais de 1.000 no primeiro mês. A enorme procura aponta para o tamanho do impacto e para o quanto as famílias estavam desamparadas no resgate das suas memórias naquele momento. Sabendo que não seríamos capazes de atender tantas pessoas presencialmente, decidimos elaborar uma série de recomendações em vídeos e fotos e instruções ilustradas sobre como limpar, digitalizar e armazenar os materiais impactados. Esse trabalho foi feito com a assistência de um Help Desk organizado junto a Sandra Baruch, da Apoio Online, e Clara Mociaro, do Instituto Moreira Salles, que passaram a nos orientar em relação aos procedimentos que disseminamos em nosso perfil do Instagram e também através do WhatsApp, através de mensagens no WhatsApp, que a gente enviava diretamente para as famílias atingidas. Em nosso helpdesk, a gente estudava conjuntamente formas de adaptar procedimentos complexos ou que exigiam materiais não acessíveis à realidade local naquela situação de emergência e nos dividíamos para atuar em diferentes frentes. Um estudante ficou responsável pela comunicação, outro pelo Instagram. Eu e algumas colegas fotógrafas passamos a nos dedicar a criar uma metodologia de trabalho e passamos a capacitar voluntários e voluntárias para atuar nos resgates. Enquanto experimentávamos nossas metodologias em um laboratório improvisado no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da URGS, orientávamos a população remotamente. E a população tinha uma série de dúvidas em relação aos procedimentos e estava sobrecarregada emocionalmente naquele momento, né, enfrentando série de dificuldades para se ocupar das lavagens das fotografias. Não sabiam o que fazer com as fotografias molhadas, sujas, borradas. Muitas pessoas enviaram imagens como essas, de fotografias sem nenhum conteúdo visual, perguntando se tinham salvação. Conseguimos, então, uma importante parceria com o Instituto E Se Fosse Você, que nos ajudou com diversos equipamentos que nos permitiram otimizar o trabalho realizado. Foram um freezer que serviu para armazenar fotografias e álbuns que recebíamos, uma mesa de reprodução fotográfica que acelerou o trabalho de registro digital das imagens, desumidificadores, ventiladores e outros.
Somado a isso, nós da equipe levamos uma série de materiais, como bandejas, pinças, telas de mosquitos, que utilizamos como uma espécie de armário de secagem improvisado. É importante dizer que a compra de materiais ou equipamentos, como desumidificadores, naquele momento, eram quase impossíveis, tamanha demanda por eles na cidade, ou mesmo no estado. Desenvolvemos então uma metodologia que consistiu basicamente no recebimento dos materiais, identificação e congelamento, para em seguida e pouco a pouco a gente separar, fotografar e lavar. Nosso intuito em fotografar as fotografias, do modo como elas chegavam até nós, era de garantir que, caso as imagens se perdessem nas lavagens, ao menos um registro de como elas chegaram até nós pudesse ser acessado posteriormente. Também esperávamos poder trabalhar em recuperações digitais posteriormente. É importante salientar que vivíamos uma situação inédita, onde as imagens ficaram, as fotografias, né, os materiais ficaram submersos em água, lama, por mais de 30 dias. Após as lavagens, a gente colocava as fotografias para secar e as armazenava, né, reacondicionava elas para devolução às famílias. Até o momento, já recuperamos mais de 1.000 fotografias, em um processo desenvolvido em parceria e próximo das pessoas atingidas, escutando, coletando suas histórias e narrativas das enchentes, mas também das fotografias e da própria família. Compreendemos que a memória é um direito humano e as fotografias abarcam a possibilidade de preservá-las de modo muito materializado, atuando como um objeto capaz de fazer lembrar e fazer esquecer. A nossa ação iniciou como uma ação de extensão universitária, mas logo se transformou também em uma atividade de ensino e pesquisa, através de uma disciplina de antropologia visual que eu ministrei, com um enfoque nas discussões sobre fotografia, memória e álbuns de família. Durante todo o processo, registramos informações sobre as famílias e também sobre os materiais recebidos. Os materiais eles foram atingidos de modo muito diversos, né? Alguns ficaram sobre água, outros sobre lama, alguns por poucos dias, outros por meses. Uns foram contaminados por outros elementos, outros apenas desenvolveram, né, diversos fungos e bactérias. Cientes dessa novidade do ocorrido, e da futura necessidade de lidar com isso, porque a possibilidade de eventos climáticos extremos acontecerem novamente já está dada, né? Já aconteceu desde maio de 2024, ou já aconteceram outros eventos. Então a gente começou a sistematizar e analisar essas informações, construindo não apenas uma metodologia a ser disseminada, mas também informações que nos auxiliam a refletir sobre essa recuperação que a gente está experimentando, né? A gente entende a necessidade de produzir conhecimento sobre os impactos e as possibilidades de recuperação, né? Sejam dos materiais, seja do trabalho digital posterior, mas a gente também tem refletido muito sobre como a gente pode, como a gente deve fazer esse trabalho, né? O trabalho de recuperação das imagens, muitas vezes aparentemente técnico, nos provocou a pensar sobre uma série de questões éticas e subjetivas relacionadas à preservação da memória das famílias. Então, tendo em vista que os álbuns e mesmo as famílias passaram pelas enchentes de maio de 2024, a gente se pergunta sobre qual seria o nosso papel ao lidar com as marcas desse evento traumático, né? Desejamos apagar todas as marcas? Quais as implicações éticas, políticas e na memória disso? A gente ainda não tem essas respostas, mas a gente segue trabalhando perto das pessoas, pensando as possibilidades. Agradeço a atenção de vocês e fico à disposição para outras trocas. Obrigada.